Me conhece, meu nome é Diego, e a gente vemos aí do Corpo Fit Direct, tá? O objetivo hoje é dar um passão aí do nosso segmento de proteína, né? Que é, logicamente, é o setor que a gente mais tem aí vendas, isso é fato, né? A gente fala muito de creatina, fala de termogênico, fala de uma série de outros suplementos, mas efetivamente proteína é nosso carro-chefe, né? Não tem jeito. A pessoa sempre, quando ela pensa em malhar, em fazer alguma coisa, a primeira coisa que ela pensa é em proteína. E, logicamente, a gente, quando fala de produto, a gente fala de tudo, né? Mas a única coisa que efetivamente não pode faltar é a proteína. Então, eu vou dar uma passada rápida, alguns slides têm muitos textos. Eu vou tentar passar até efetivamente rápido, que é só para vocês terem uma noção do que é uma proteína, tem algumas diferenças importantes. E aí, no final, a gente para tirar dúvida, tá? Então, pessoal, seguinte. Passei errado aqui, só um pouquinho. Então, pessoal, o que acontece? Qual é a relação aí de proteínas e músculos, né? Então, a função das proteínas no organismo é a questão da formação de proteína estrutural, né? Então, na verdade, é um suprimento que é adequado de aminoácidos essenciais. Para quê? A gente garante aí o crescimento, desenvolvimento muscular e até uma reconstituição de tecidos, tá? Então, a formação de proteínas funcionais, elas são feitas por conta de enzimas, né, que são as facilitadoras aí de processo de captação e absorção de nutrientes. Então, basicamente, essas proteínas, elas vêm aí como função de efetivamente construção muscular, tá? Então, por isso que elas são super importantes na nossa alimentação e, logicamente, na nossa suplementação, ok? E aí o que acontece? Existe uma série de formação de proteínas, né? Então, na verdade, os efeitos de uma falta de proteína na dieta, isso eu digo na alimentação mesmo, né? É a questão do turnover proteico, ou seja, a falta de proteína, e aí você não tem a formação dessas cadeias aí de aminoácidos que a gente comentou. Então, na verdade, a formação de proteína é feita a partir de outras fontes. Então, você usa outras fontes do corpo para efetivamente fazer a proteína, né? A cadeia de proteína. E isso começa a ser um problema, porque você tem um déficit de proteína e você acaba comprometendo o restante aí das suas partículas interessantes do corpo, vamos dizer assim, né? Então, fontes alimentares proteicas possuem outros nutrientes necessários para o desenvolvimento, como cálcio e ferro. Então, não é só a questão da proteína. A proteína acompanha com ela tanto o cálcio como o ferro. E a baixa ingestão de proteína pode gerar carência. Vocês verem aí, existe uma série de estruturas aí, né? Que é a estrutura de formação de proteína. A primeira é a estrutura primária, sequência de aminoácidos, depois é uma sequência em hélice, uma terciária, que é o peptídeo individual, e a quaternária, que são mais peptídeos, né? Então, efetivamente, o que é importante a gente entender é que a proteína efetivamente faz uma formação molecular, né? Então, ela é fundamental para toda essa construção do nosso corpo. Ela é a base para a nossa construção aí de cadeias de aminoácidos, tá? Vamos ao próximo. Então, pessoal, o que acontece? Essa tabela é uma tabela bem interessante, que ela diz o seguinte, o que o ser humano hoje precisa em termos de proteína, né? Essa tabela, depois eu mando para vocês, infelizmente ela está um pouquinho pequena, mas é bom até para a gente ilustrar, né? Então, existe aí, foi feito um estudo, né? A gente separou os grupos, né, de seres humanos entre, aí vocês estão vendo, crianças, adolescentes, adultos, grávidas, lactantes, enfim, uma série de populações, e embaixo todas as populações referentes a atletas, tá? Até para a gente entender o que um atleta precisa. Vamos focar efetivamente no que um adulto normal precisa. Então hoje, se vocês verificarem na linha 3, hoje um adulto, por cada quilo de peso que ele tem, ele precisa efetivamente de em torno de 0,8 gramas de proteína, ou seja, fazendo uma conta bem rápida, né? Se um indivíduo pesar, por exemplo, 100 quilos, ele precisa de 80 gramas de proteína por dia, tá? Uma tabela bem legal que quando a pessoa fala, mas quanto de proteína eu tenho que tomar? Quanto é necessário? Se é muito, se é pouco? Então você tem uma tabela nutricional aí, né, feita por estudos, que mostra claramente qual é a quantidade de proteína que você tem que ingerir por dia, beleza? Tabela bem legal, depois quem quiser tem essa apresentação, já deixo já em mãos aí para vocês, podem me mandar por um e-mail
que eu mando a apresentação para vocês, tá? O Ulisses também vai ter ela na mão. E aí, pessoal, o que acontece? A gente fala muito de questão de proteína, né? Coisa boa para o organismo, enfim. Só que o que acontece? Esse slide ele mostra claramente quais são os efeitos do excesso de proteína na dieta. Tem muito texto aí, mas para a gente resumir, o excesso de proteína ele pode ter duas grandes consequências gravíssimas. O primeiro, que vocês estão vendo em negrito, uma insuficiência renal, né? Um aumento de excreção na ureia, tá? E a segunda, não menos importante, lá de baixo também tem negrito. O que acontece? Alimentos com fonte de proteínas possuem na grande maioria gordura saturada. O consumo em excesso pode favorecer o entupimento de vasos sanguíneos, podendo acarretar, sabe em quê? AVC, acidente vascular cerebral. Então, o cidadão que toma um whey protein fala, não, vou tomar 2 doses, 3 doses. Vai, cara, toma 2, 3 doses para ver o que vai acontecer. Você pode ter sérios problemas renais e até uma possibilidade de acidente vascular cerebral. A gente conhece casos aí desse tipo de situação, a gente sabe que a pessoa efetivamente se compromete e até pode perder a vida por causa disso. Então, o importante é assim, a gente sabe que o cara quer tomar proteína, quer crescer, né, que ele quer ter hipertrofia, enfim, mas tem que tomar de acordo com o rótulo da embalagem do produto, tá? Nem mais, nem menos. Tome sempre o que está sendo efetivamente colocado no rótulo, tá? Não faz sentido. Logicamente que um excesso pequeno de proteína a gente consegue expelir normalmente pelo corpo, mas um grande excesso de proteína, né, complica demais a situação, né, do nosso corpo, beleza? Show de bola. E aí o que acontece? A gente se pergunta, né, a pergunta simples, né, mas que nem todos sabem o que é um whey protein. Então, o whey protein é uma proteína do soro do leite, ele é um subproduto da fabricação de queijos e hoje é a fonte proteica mais concentrada em aminoácidos essenciais. Então, de todas as proteínas que a gente conhece, o whey protein tem o maior valor biológico, beleza? Por isso que ela é tão procurada, tão conhecida, tão famosa. As pessoas, o whey protein, mas por que o whey protein? O que esse tal de whey protein tem? Ele simplesmente é a proteína hoje de maior valor biológico, tá? Retirada do soro do leite. Tá, então o que acontece? O whey protein faz a separação da gordura e da lactose, tá? A proteína contida no whey protein, pessoal, em geral, ela pode variar de 35% a 95%. E aí o que acontece? Ah, Diego, como é que é feita essa separação? Ah, você tem mais ou menos whey protein. Basicamente, a diferença de um whey protein com maior concentração de proteína com uma menor, basicamente, é em relação ao que vocês estão vendo no slide. Microfiltragens. Quanto mais filtrado é o whey protein, maior a concentração dessa substância no produto, tá? Basicamente é filtro. Filtrou mais, a concentração é maior. Filtrou menos, a concentração é menor, tá? E aí no próximo slide eu vou mostrar para vocês um ponto bem interessante, que é a composição de whey protein, né? Então aí você tem uma tabela de micronutrientes, né? Então basicamente isso é de whey protein concentrado, tá? Então, basicamente, o que a gente tem de nutrientes dentro de uma concentração aí dessa substância? Então, a gente tem, em média, 80 gramas de proteína, 7 gramas de gordura e 8 gramas de carboidrato, tá? Então, basicamente, aí você tem 80% de proteína concentrada em uma porção desse produto, né? Isso, na verdade, é uma média, tá, pessoal? Não estou pegando nenhum produto específico, é uma média dos leites concentrados, que eles normalmente apresentam para nós consumidores e revendedores do produto, tá? E aí, pessoal, o próximo slide é um slide bem interessante, que a gente mostra o que tem nesse, né? O que tem no whey protein, né? Então você tem aí todos os aminoácidos que compõem o whey protein, tá legal? Começando aí de alanina, arginina, enfim. Galera, o que é importante é o seguinte, eu vou falar uma coisa que provavelmente muitos não sabem, tá? Assim, vocês vão continuar vendendo whey protein, vão continuar vendendo BCAA, só que para a ciência de todos vocês aqui da sala e para quem depois vai assistir esse treinamento gravado, o whey protein ele já vem com BCAA, beleza? Já vem com BCAA. Diego, vem com BCAA, então por que diabos que é vendido BCAA no mercado? Porque o BCAA que vem no whey protein não vem com uma concentração tão grande. Então, os fabricantes, os fornecedores, eles fabricam
um BCA mais concentrado, mas todos os whey protein, vocês podem ver na concentração, tem isoleucina, leucina e valina. Só que, logicamente, numa concentração menor. Mas existe ali, enfim, não de uma maneira tão forte, não tão concentrada, mas todos os whey protein, eles têm, né, no caso aí no whey concentrado, eles possuem esses três grandes formadores de cadeia de BCAA, tá? Para uma pessoa que é atleta, é ideal que tome BCAA com pré-treino, entendeu? Mas é aquela pessoa que tem dificuldade, não tem condição de comprar, né, uma série de produtos, o whey protein para a pessoa, principalmente aquela pessoa que está começando agora, né, primeiro exercício, primeiro bem de academia, o whey protein já é suficiente, entendeu? A menos que você fala assim, mas eu quero tomar um pré-treino. Apesar de uma pessoa que está começando a malhar, na minha opinião, não faz tanto sentido. Você está começando, está se acostumando, enfim. Então, para essa pessoa, o whey protein no pós-treino já é interessante, tá? Não é necessário um BCAA, tá? Mas volto a dizer, por que o BCAA é vendido? Porque o BCAA, a concentração é muito maior do que essa concentração que vocês estão vendo no slide abaixo, tá? Então, é bem por isso aí, tá? Então, o Cleber já perguntando, todos os wheys têm essas três substâncias, leucina, isoleucina e valina, tá? Então, assim, mas o BCA, logicamente, é interessante vender? Com certeza. A concentração dele, só no BCA, é muito, infinitamente superior ao whey. Mas o whey sempre vem com uma pequena parcela aí de aminoácidos que formam o BCA, beleza? Não sabia também não, estudei e fiquei sabendo só há pouco tempo, tá? Então, pessoal, o que acontece? Passando para o próximo slide, a gente vai pensar assim, legal, Diego, entendi, sei o que é o whey protein. Agora, quais são os tipos de whey protein no mercado? Então, os tipos de whey protein vão variar de acordo com a filtragem, tá? Basicamente, como eu falei. Então, tornou-se cada vez mais puro com um custo de produção mais alto. Mais filtragem, mais puro, mais caro. Simples. Etapas do processamento. Então, dentre todas as mais tecnologias, as mais fortes tecnologias de mercado, a gente tem aí os três tipos mais conhecidos, né? Que é o WPC, o Whey Protein Concentrado, WPI, Whey Protein Isolado, e WPH, Whey Protein Hidrolisado. Esses são os três tipos de Whey Protein que são vendidos no mercado que a gente mais vê aí, né? Então, o hidrolisado tem maior filtragem, isolado tem menos filtragem, concentrado menos ainda, tá? Basicamente, diferença, filtragem. Mas tem diferença de carboidrato e gordura. Por quê? Porque filtrou, a partir do momento que você filtra mais, você tem menos concentração de carboidrato e de gorduras, tá? Beleza, pessoal? Pensemos agora no nosso whey protein concentrado. É o tipo mais integral, tá? Então ele tem o menor processamento, 70% a 80% de proteína, como eu falei lá no nosso exemplo anterior. Ele tem menos filtragem, logicamente o custo dele é menor, tá? Só que aí é interessante, galera, ele não é recomendado para pessoas intolerantes à lactose. O cara não pode tomar nada à base de lactose. Esqueça o whey protein concentrado, esqueça. Em momento nenhum ele é recomendado, tá? Na verdade, o pessoal pensa assim, Diego, mas aí tem menos filtragem, ele é menos interessante para o cara tomar. Não significa isso, né? Na verdade, o whey concentrado não significa que ele é inferior aos outros. Só que existem determinados momentos que ele pode ser mais convenientemente utilizado, tá? Uma coisa boa do whey concentrado, pensem comigo, é a mesma coisa que doce. Tem muito doce, tem muito açúcar, é melhor. É a mesma coisa aqui. A partir do momento que esse produto ele tem um pouquinho mais de gordura, um pouquinho mais de carboidrato, o sabor dele é infinitamente superior ao whey isolado, tá? Então, até para você tomar o produto, o pessoal fala, mas esse whey é ruim, rapaz, eu consigo tomar esse produto. O whey concentrado ele tem um sabor maravilhoso, tá? O melhor de todos, disparadamente, tá? Beleza? A gente tem mais alguns detalhes aí, mas acho que basicamente a questão do whey concentrado é exatamente isso aí que eu estou falando para vocês. E agora, a gente vai falar rapidinho do whey isolado. O whey isolado é uma das formas mais puras de whey protein, tá? Então, normalmente todas as substâncias que não são proteínas são removidas. Então, praticamente todos os whey protein isolados, eles não contêm carboidrato, nem lipídio, nem gordura, tá? Se vocês encontrarem whey protein isolado com gordura, dá uma verificada, ver se compensa comprar aquele produto, porque tem produtos, na verdade o whey isolado é para ter zero carboidrato, zero gordura, tá?
Ele atende os grupos como os intolerantes à lactose e tal, e hoje existem várias formas de obter o whey isolado, como a questão das filtragens, né, das mais simples até as mais tecnológicas, aí tem a questão de uma tecnologia mais avançada, qualidade excepcional, e logicamente, galera, maior filtragem, maior custo, tá? O sabor do isolado normalmente é intermediário do concentrado isolado. Podendo, em determinados casos, se aproximar mais de um ou outro, mas logicamente o sabor já não é tão interessante quanto o whey protein concentrado, até porque você tirou praticamente toda a gordura e todo o carboidrato. A concentração de whey protein é absurda, tá? Ela gira em torno de 92%, de 95%, né? Na pior hipótese, é em torno de 90%, tá? Beleza? E passemos agora para o nosso whey protein hidrolisado, tá? O whey protein hidrolisado, pessoal, ele normalmente quer dizer, normalmente não. Ele passou tudo, praticamente todas as filtragens, né, possíveis, né, e aí ele resulta em tri ou dipeptídeos, olha nos nossos vídeos. Lembra que eu falei daquelas formações já no começo? É exatamente isso que o whey protein hidrolisado te proporciona. Ele proporciona uma formação bem mais complexa. E a absorção desse produto é praticamente instantânea, tá? Então, assim, você tomou o produto, você já está absorvendo praticamente ele inteiro, tá? Essa é uma grande vantagem, principalmente para a pessoa que quer uma rápida recuperação, um atleta, né? Enfim. Então, o sabor do whey protein hidrolisado normalmente é mais fraco e aguado de todos os outros. Então, a sua textura em pó normalmente é um pouquinho mais cristalina, tá? Aí, beleza. Entendi o que é o whey protein concentrado, entendi o que é o whey protein hidrolisado, entendi o que é o whey protein isolado. Então, a pergunta que é essa que vocês estão vendo aí. Diante das três formas, existe uma melhor, uma mais conveniente para ser utilizada em determinado momento? A resposta é sim. Então, vamos ver como tomar esses produtos, tá? Então, o que acontece? Por que eu tomaria um whey protein concentrado? Ele é uma proteína integral, lembra leite integral? Mesma coisa. Leite desnatado é como se fosse hidrolisado sendo desnatado. É o isolado e o integral é o concentrado. A analogia é praticamente a mesma, tá? Então, grande vantagem desse produto, né? A proteína integral você pode usar em vários momentos do dia, até porque ele tem gordura e carboidrato, então ele consegue complementar uma alimentação, uma deficiência alimentar que você tem, baixíssimo custo, tá? Pode ser feita adição de outra proteína, você pode, por exemplo, uma coisa interessante que a gente normalmente fala muito aqui, é que esse whey protein você pode juntar, por exemplo, a caseína. Por quê? Porque ele não tem uma alta concentração de proteína. Você pode juntar uma outra, né? Fazer um mix de proteínas é bem interessante, tá, pessoal? E o whey protein concentrado pode ser interessante para indivíduos, como eu falei, que têm intolerância à lactose, tá? Em relação ao whey protein isolado, o que acontece? O whey protein isolado dificilmente será utilizado em misturas com outras proteínas. Por quê? Porque você já tem uma concentração absurda de proteína. Não faz mais nenhum sentido você colocar outra proteína junto. O custo dele é maior. A melhor utilização do whey protein isolado tem sido apresentada no pós-treino, tá, pessoal? Por quê? A absorção rápida, beleza? Apesar de não ser conveniente essa mistura com outras proteínas, o whey protein isolado tem mostrado bons resultados com pequenas porções de caseína. Pelo amor de Deus, pessoal, tomou isolado, esqueça outro tipo de proteína. Toma só o isolado, você já está pagando caro pelo produto, entendeu? Quer um produto e misturar outra proteína? Compre o concentrado, pelo amor de Deus, vocês vão gastar dinheiro fora, né? E fora aquela questão, proteína em excesso, dá problema renal e dá até, né, uma possível introdução até um acidente vascular cerebral, tá? E o whey protein isolado ele é largamente utilizado por indivíduos que são intolerantes à lactose, que a gente já viu. Boa estratégia de recuperação pós-treino. Beleza? Vamos ao próximo slide. Beleza. Hidrolisado. Então, por conter uma configuração praticamente digerida de peptídeos, tem apresentado bons resultados quando utilizado até no pré-treino. Por que pré-treino, pessoal? Pensa comigo. Você está agora trabalhando, você vai trabalhar às 9h30 da noite. Beleza? O que vai acontecer? Você vai chegar em casa desesperado, você precisa tomar alguma coisa, senão você vai ir para a academia praticamente de estômago vazio. O hidrolisado é uma excelente opção. Por quê? A absorção da proteína é absurdamente rápida. Então, assim, você tomou um produto de 5 a 10 minutos, aquela proteína já está efetivamente absorvida pelo teu corpo. Então, esse produto, por incrível que pareça, ele é muito interessante no pré-treino, tá? Beleza.
altíssimo custo, tá? Então tem que pensar muito bem de comprar um produto desse, o custo é muito alto, e além do fator valor, que o fato de que devido à sua rápida disponibilização de aminoácidos, a queda de hiperaminoacidez, nossa senhora, aumento de taxa de aminoácidos no sangue se torna mais rápido, então o balanço nitrogenado é menos duradouro. O que significa isso, pessoal? Vamos falar em português aqui. Você tomou o produto, a absorção dele é rápida, mas não pensem vocês que essa proteína que vocês estão tomando será suficiente para toda a sua alimentação. A gente tem que entender o seguinte, pessoal, o whey protein não substitui nenhuma alimentação, mas nenhuma, porque só tem proteína. E o carboidrato você vai tirar de onde? Né? Enfim, então você precisa de alguma outra fonte. Então o problema desse whey protein, como ele é de rápida absorção, você permanece deficiente em relação à proteína. Você tomou aquela proteína por quê? Você acabou de malhar, você precisa efetivamente ter uma recuperação, você recuperou. Só que você precisa manter a sua alimentação balanceada. É isso que a gente está colocando, né? Então, o balanço é menos duradouro, a duração é menor, praticamente instantânea absorção, então você precisa de outros complementos a esse whey protein, beleza? O whey protein isolado, o hidrolizado, na minha opinião, ele serve principalmente como pré-treino e para treinos extremamente intensos. Você precisa de uma recuperação muito rápida, porque você está totalmente exausto. Tá? Se você não tiver nenhuma dessas duas necessidades, não faz sentido nenhum você comprar um whey protein hidrolisado, porque ele é muito caro mesmo, tá? Aí o ideal é você comprar um isolado, que é mais barato, ainda mais se você tem aquela questão da tolerância à lactose. Agora, se você quer um produto de baixo custo, com um retorno bacana, eu sugiro você tomar um whey protein concentrado, tá? Bom, vamos ao próximo slide. Só respondendo rapidinho, Edilson, aí que eu estou com o chat aberto, a gente aproveita e já mata tudo, tá? Edilson, esse treinamento está sendo gravado, tá? Depois ele vai ser disponibilizado, fica tranquilo, beleza? Pessoal, o whey protein basicamente é isso. Vou falar rapidamente algumas proteínas, só para vocês entenderem, é bem passando mesmo, tá? A caseína, ela possui 80% das proteínas encontradas no leite, tá? A caseína, ela tem uma vantagem e uma desvantagem, que na verdade é a mesma coisa, por quê? Porque a digestão dela é lenta. Ao mesmo tempo que você precisa de proteína ao longo do seu dia, se você precisa de uma recuperação proteica, a caseína ela não é ideal, né? Porque a digestão dela é lenta, tá? E o efeito dela é bem bacana, que é o efeito anticatabólico, ou seja, ela previne as quebras de proteínas, tá? Digerida lentamente, né? E aí, como eu falei para vocês, essa questão desse parágrafo aí, mas eu possa ser a questão da desvantagem, né? E pessoas com intolerância à lactose podem ter problemas com a caseína, tá? Por conta de desconfortos como gases e inchaço, tá? Então, novamente, um outro produto que, se você tiver tolerância, no caso de intolerância à lactose, não tome, tá? Então, só tome cuidado. Então, o ideal, a pessoa que não tem problema de lactose pode tomar um whey concentrado com uma caseína. A pessoa que é intolerância à lactose, cai direto no whey protein isolado e resolve a sua vida, tá? Beleza, vamos ao próximo. Show de bola. Então, pessoal, aí falando um pouquinho da albumina, né? A albumina é bem conhecida, né? A proteína da clara do ovo, ela é uma fonte concentrada aí, a clara do ovo de albumina. Ela tem um alto valor biológico, né? Padrão, ouro, por fornecer todos os aminoácidos essenciais. Então, a albumina ela já é de muito tempo, né? A pessoa sempre tomou aí, né? Pegava o ovo, comia o ovo, enfim, né? Tirava lá o que não era bebido e comia mesmo, então isso sempre foi uma prática aí de muito tempo, tá? Só que o que acontece, pessoal? A albumina em pó já vem sendo utilizado por atletas e fisiculturistas há muitos anos, por ser uma proteína rica e de alta qualidade. Há alguns anos, os atletas eram obrigados, como eu falei para vocês, a consumir grande quantidade de clara de ovo. Tirava a gema e ficava com a clara, tá? Então, o que não era totalmente seguro, pois existia o risco de contaminação com micro-organismos, salmonela, enfim. E isso, né, logicamente, poderia se multiplicar caso o ovo fosse armazenado em condições nada agradáveis em termos de higiene. Então, é perigoso você falar assim, então, proteína da clara do ovo com um monte de ovo, né? Primeiro que o colesterol vai lá para os infernos. E segundo, que essa questão da salmonela, micro-organismos, né? Então, a albumina é formada quimicamente por uma estrutura mais complexa de aminoácidos, por isso que ela tem todos os aminoácidos que você precisa, tá? Se comparado com outras fontes de proteína, por exemplo, a do soro do leite, ela tem como consequência uma absorção mais lenta. Outra proteína que a absorção é lenta, por isso que o whey protein
ele está sendo muito bem visto hoje, porque a gente tem outras formas de proteína, só que a gente pode reparar, a albumina já foi falado isso, né, e a caseína a mesma coisa, a absorção é mais lenta, tá? Então ela é indicada para um consumo basicamente entre refeições e até mesmo antes de dormir. A digestão é lenta e aí o teu corpo ele vai absorvendo até durante o sono. Lembrando que o sono é muito importante para crescimento e, enfim, resistência muscular, tá? Manutenção muscular. Então, pessoal, para termos disponíveis um suplemento de albumina 100% puro e concentrado, é claro, o Dou precisa passar, logicamente, por processo de alta tecnologia, como o whey protein é passado, né? Então, ela é transformada em pó e o resultado final é proteína pura. Essa desnaturação que transforma a albumina líquida em pó não afeta os aminoácidos. Então, essa é a grande pergunta. Todo o procedimento de obtenção da albumina e a questão da cadeia de aminoácidos, ela não é destruída, nem compromete a qualidade nutricional dos produtos finais, tá? Então é superior a 100 o valor biológico quando se trata de uma biodisponibilidade orgânica, um valor 100 biológico é um valor muito alto, tá? Poucas proteínas, uma delas é o whey protein, tem valor biológico superior a 100, tá? E tem o melhor custo-benefício. Então o grande fator que faz as pessoas comprarem a albumina é o preço. O preço é muito barato. Entre o gerenciador, procurem a albumina, vocês vão ver um preço maravilhoso, tá? Compensa demais, tá? Beleza, vamos ao próximo slide. Show de bola, galera. Falamos agora de proteína do arroz. Para quem não esteve no treinamento semana passada, a gente falou do Rice Protein e do Vegan Protein. O arroz é um cereais com menor teor proteico. Entretanto, olha que interessante, suas sementes possuem uma proteína de melhor qualidade. Então ela tem menor valor proteico, só que a proteína que está ali, quer dizer, tem pouca proteína, mas o que tem é uma qualidade absurda. Tá? Então você tem albumina, você tem globulina, prolamina e gluteína. Tá? Então o arroz é uma importante fonte de calorias e proteínas na alimentação de mais da metade da população mundial. Apresenta os cereais de maior digestibilidade, a questão da digestão é importante, um valor biológico bem alto e a mais elevada taxa de eficiência proteica. Então, assim, o arroz tem pouca proteína, mas o que tem dá de 10 a 0 em qualquer outra proteína que a gente vê atualmente. Por isso que ela está sendo cada vez mais estudada e está sendo cada vez mais disponibilizada para venda, tá? As proteínas do arroz com maior concentração dentro e fora do grão, né? Gluteína, em torno de 70%, globulina em torno de 15%, albumina 10 a 12% e prolaminas de 2 a 3%. Beleza? Então, o arroz é uma proteína bem interessante, pessoal. Lembrando, THM, nossa marca própria, se lançou 2 produtos muito legais, eles estão disponíveis, estão num preço legal, vale a pena, principalmente para uma pessoa que é vegetariana, tá? Tanto rice como vegan, beleza? Passamos para o nosso próximo slide. E aí, pessoal, não poderíamos deixar de falar da nossa queridíssima soja, né? Então, a proteína da soja possui um valor, perfil de aminoácidos de digestibilidade adequados, né? Ou seja, ela tem um PDCAAS igual a 1. Em média, o grão de soja possui 40 a 45% de proteínas, tem 20% de lipídios, 5% de minerais e 34% de carboidratos, tá? Então, além dessa questão da qualidade proteica, a distribuição de proteínas nas 3 refeições diárias é muito importante. E aí tem alguns estudos que demonstram um aporte de 25 a 30 gramas de proteína de alta qualidade que é necessário para estimular a síntese proteica muscular esquelética. Então, sugere a gestão de 30 gramas de proteína de alta qualidade em cada refeição principal. Por isso que a refeição é importante. E a soja te ajuda a efetivamente... porque tiver aí, né? Que é a questão de vários alimentos à base de soja, né? Então isso é importante efetivamente para a gente completar essa ingestão que o estudo coloca aí de 30 gramas, tá? A ingestão de proteína na forma de leite, soro do leite, caseína de soja, após o exercício de resistência, tem sido relatada como capaz de estimular a síntese proteica muscular, tá? Então aí mais uma vez mostramos que uma proteína do soro do leite, uma proteína de caseína, uma proteína do soja, te dá um resultado bem interessante no pós-treino, beleza? Show de bola! Vamos agora falar de soja ainda mais um pouquinho, né? Então a proteína da soja prevê todos os 9 aminoácidos essenciais, então muito interessante, tá, pessoal? Apesar dela ter um valor biológico um pouquinho menor, ela, assim como o arroz, ela tem todos os 9 aminoácidos essenciais, então é uma proteína completa, né? Por que a pessoa come soja em vez de carne?
que você tenha uma proteína completa, com todos os aminoácidos essenciais, tá? Então você tem aí, logicamente, um ganho de massa magra, tá? Além disso, a nutrição esportiva, a soja exerce papel importante na oferta proteica, por conter maiores quantidades de aminoácidos, com funções anabólicas, tá? Então tem arginina, glutamina, tá? E distribuída ao longo do dia com parte de uma alimentação saudável, equilibrada, né? Os alimentos à base de soja são capazes de fornecer proteínas de alta qualidade. Por isso que uma pessoa vegetariana pode comer soja e ela tem efetivamente a base dos aminoácidos essenciais para elas. Beleza? Pessoal, de proteína deu bem uma rápida passada para vocês entenderem um pouquinho, tá? A ideia não é aqui ficar falando de cada uma, mas para vocês entenderem o basicão de proteína, tá? Alguns exemplos de produtos, né? Proteína, você tem o VP2 isolado, você tem o hidro, você tem o micelar concentrado da probiótica, se não me engano, acho que é probiótico. Só dar uma verificada aqui que o meu slide está pequeno aqui. Então você tem o hidro, você tem... Só dar uma verificadazinha. O slide está bem pequeno aqui. Você tem o VP2 e você tem o micelar da Integral Médica. Desculpa, galera, Integral Médica. Tem muito produto, realmente a gente não consegue gravar tudo, tá? Integral Médica. Valeu, Cleber, obrigado, tá? Alguns exemplos, né? Você tem a proteína isolada, proteína concentrada e proteína hidrolisada, tá? Cada um com seu objetivo. Sempre lembrando, nenhuma é melhor que a outra. Cada uma tem o seu objetivo, tá? Custo, benefício, enfim. Então, cada pessoa né, vai entender que aquela proteína para ela é melhor do que uma outra. E a gente falou aqui de várias restrições, ok? Seguindo, pessoal, o que eu vou falar para vocês agora? A questão da janela de oportunidade. Então, o consumo equilibrado de proteínas ao longo do dia fornece combustível para a prática de atividade física. Por isso a gente fala de proteína atrelada à atividade física. Estudos demonstram que o treino é capaz de aumentar a síntese proteica por um período aproximado de 24 horas, ou seja, seu corpo deve absorver mais proteínas durante esse período. Isso que é legal também, tá? Você vê como a absorção de proteína é importante. Então, o importante não será somente a proteína consumida no pós-treino, mas sim ao longo do dia. Então, não adianta você tomar whey protein e não comer proteína durante o dia, tanto no seu almoço, até aqui em janta, né, no jantar também, enfim. Então, a combinação sempre galera, dieta balanceada, exercício, suplemento, esqueci do sono, tá? O sono também é muito importante para a gente ter uma saúde aí super top, tá? Beleza. Aí, pessoal, o que eu trouxe para vocês agora, só para vocês entenderem, tá? As pessoas perguntam assim, legal, Diego, você falou lá na frente da questão do quantidade de proteína que eu preciso por dia, pô, beleza, gostei, entendi. A pergunta é, de que maneira, tomando um suplemento, né, quanto esse suplemento pode me proporcionar de proteína, tá? Então, o que acontece? Uma necessidade diária de proteína, a gente pegou aí, por exemplo, um cara 75 quilos praticante de atividade física intensa, um atleta mesmo, tá? Então a necessidade dessa pessoa, de acordo com a tabela que eu mostrei lá atrás, é de 2 gramas de proteína por quilo de peso, bem maior do que um adulto, digamos assim, normal, tá? Então o que acontece? Pegando aí o nosso whey hidrolisado, Platinum Hydro Whey, da Optimum, a gente tem aí 30 gramas de proteína por dose, 8 gramas, quase 9 de BCA, 0 de lactose. Então, uma porção de suplemento, 140 calorias. Isso é o dados do produto, tá? Então, a quantidade desse produto, o que acontece? Ele tem 30 gramas, são um total de 120 quilocalorias. Então, o que acontece? Esse cidadão precisa de 150 gramas de proteína por dia. A partir do momento que ele faz a ingestão desse produto, uma dose, ele vai ter 30 gramas de proteína. Então, com o produto, ele tem 20% da sua necessidade de proteína atendida no dia. Beleza? Aí depois eu mostro para vocês, em relação a esse produto, a tabela nutricional dele, né, a questão de proteínas, carboidratos, uma quantidade muito pequena, gordura praticamente zero, sódio, né, uma concentraçãozinha, só para vocês entenderem a tabela proteica desse produto, tá? E depois a gente faz esse mesmo exercício com o nosso queridíssimo whey filtrado da Optimum. Acho que aí não ficou muito legal o slide. Então, o whey filtrado da Optimum, né, ele te proporciona, indo lá embaixo do slide, 22 gramas de proteína por dose. Então, essa pessoa vai ter 22 gramas, ela precisa de 150 gramas, então ela vai ter aí
15% de necessidade atendida pela ingestão dessa proteína, tá? Beleza. Aí eu passo para vocês só a tabela nutricional, mesma coisa, mostrando lá concentração de proteína, né, enfim, gordura baixa, carboidrato um pouquinho também, e depois a gente tem aí o exemplo referente a uma proteína isolada, né, esse é o ISO 100, whey protein isolado da Dyne Matthias Nutrition, não tem gordura, zero carboidrato, zero lactose, auxilia na recuperação muscular. Esse produto ele tem 25 gramas de proteína por dose, e aí pensando na mesma situação, naquele atleta que precisa de 2 gramas por quilo de peso, né, 150 gramas de proteína, ele tem 17% de necessidade de proteína atendida por esse produto. Beleza? Show de bola. E aí em seguida eu coloco aí a questão da tabela nutricional dele, mesma coisa. Então a gente percebe aí, né? 0 carboidrato, 0 gordura, 0 colesterol, proteína aí uma concentração de 25 gramas, tá? E aí dá mais ou menos para vocês terem uma noção de que assim, pô, eu vou tomar um produto, quanto esse produto tem, quanto ele representaria na minha alimentação no dia. Então vocês percebem, pessoal, por que é importante isso? Para mostrar para vocês que não adianta só tomar o produto depois do pós-treino. Ele, às vezes, não te dá nem um quinto da necessidade que você precisa no dia, tá, pessoal? Então tem que ter uma alimentação balanceada. Não adianta. Produto não resolve, produto não é milagre. Produto é um suplemento alimentar, ou seja, ele vai suplementar o que você está deficiente, tá? E aí, pessoal, a conclusão desse estudo é o seguinte, que de acordo com a literatura revisada, a ingestão de proteína do soro do leite, principalmente após os exercícios com peso, atividade mais eficiente para o ganho de massa muscular orientado, por um profissional especializado, favorece a recuperação em síntese proteica muscular, melhorando a resposta anabólica do exercício de força, reduzindo fadiga e gordura corporal, tá? Então você inibe a quebra de proteína, de moléculas de proteína, né? Reduz fadiga e reduz a gordura corporal. Então, mesmo você não focando na questão da perda de gordura, ele te ajuda na redução de gordura corporal. Entretanto, alguns autores relatam efeitos deletérios relacionados ao consumo de suplementos proteicos, que eu falei para vocês, o problema renal e o problema de AVC, fora a questão de contaminação por esteroides, né? O pessoal que fala aí que compra o whey da Optima por R$100, continua comprando e depois vai reclamar que está com problema, né? Porque o whey vem adulterado, entendeu? Então tem que comprar de uma fonte efetivamente confiável, tá? A gente não tem como baixar o produto e concorrer com o produto de fora, muito menos produto aqui da fronteira, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso, beleza? Show de bola. Pessoal, 19 horas e 37 minutos, 39 minutos, né? Sempre aproveitando aí, né, a questão da pontualidade, a gente conseguiu finalizar nosso treinamento em 40 minutos, a ideia é ser rápido, tá? Dar um bastante proteína, vocês entenderem como que funciona, como falar com o cliente, vocês terem uma noção, pelo menos básica do que é, não precisa falar muita coisa, o foco é entender qual é a necessidade da pessoa, o que passar para ela, o que indicar para ela, tá? E aí, pessoal, eu vou finalizar minha apresentação falando das nossas promoções, tá? Depois eu vou abrir para perguntas, quem tiver. Falando aí, né, da nossa primeira promoção, que foi comentado, os nossos analistas já estão falando com vocês, né, a questão do brinde. Ativou no mês, manda um e-mail. Lembrando, pessoal, de novo, o brinde não é automático, é manual. Então, fez o pedido, aprovou? Pô, fiz o pedido, aprovou, manda um brinde pra gente. A gente faz uma contabilização no final do mês, a gente manda um brinde para todo mundo. Eu acabei de soltar 210 brindes, beleza? Então, façam isso. Contate na lista de vocês e faça o pedido de vocês. Se ativem no mês, R$300 no mês, já leva o brinde. Outra notícia bem legal, a gente voltou com os produtos, né, da Optimo, né, o pessoal estava com dificuldade de encontrar bons produtos, boas proteínas, está aí uma proteína maravilhosa, excelente, disponível para vocês comprarem, por enquanto, né? Daqui a pouco a gente já vende tudo também. Então o Gold Whey hoje, 900 gramas, é por R$158,13.
e 2,2 kg por R$ 327,87. O preço está muito barato. Esse produto no site é mais de R$ 200 de 900 gramas. E o de 2 kg é mais de 400, entendeu? Então, aproveitem. A promoção, normalmente a gente vai botar ela até aí o meio do mês, mas pode ser que o estoque finalize. Então, aproveitem e comprem agora o produto. Aproveitem, façam logo o pedido. Aproveitem que a gente está no início do mês, vão começar bacana, ativando, botando a galera nova para comprar também. E já pode ter aí, se a gente comprar 2 whey da Optimum, R$ 158, o cara já está ativo, tá? Bem simples, 2 produtos, bem tranquila a ativação desse mês, tá? Saldo de preço até 45% de desconto, eles têm vários produtos aí, Ronnie Coleman, tem LA, tem glutamina, enfim, tem uma série de produtos, né? Quem não tiver a tabela pode me pedir a tabela, já vou deixar aí no nosso chat aí o meu e-mail, tanto para quem quiser a apresentação de hoje, como a tabela dos descontos a gente tem, tá? São uma série de produtos bem bacanas, com preço bem legal, e mais importante, o produto ele está bem disponível, tem bastante quantidade, então dá para o pessoal trabalhar bem aí em relação aí às vendas, tá? E pessoal, para finalizar a minha apresentação, eu prometi, logicamente, para hoje, né? Falei nos grupos de WhatsApp, pedi para o pessoal, para os líderes anunciarem, e aí a nossa promoção para o mês, mais uma, né? Esqueci, pessoal, lembrando de novo, a partir do dia 13, os produtos da loja online vão ser 5% mais baratos que o site do Corpo Perfeito. Então, chegou o momento, a gente não está falando, entendo, concordo, mas agora não tem como não falar. A gente está aí com uma mega ação aí de ter 5% a mais barato na loja online do que no site. Então, vocês podem divulgar a loja para todos os seus clientes aí no Brasil inteiro. A gente integra o produto. Dependendo do valor, aí acima de 190 o frete é grátis, normalmente acima de 100 o frete já é grátis, tá? Então aproveitem, divulguem, 5% mais barato que o Corpo Perfeito. Ou seja, na internet o preço da loja online vai ser o mais barato. Então tem que falar com todo mundo, tem que falar, beleza? Então o gerenciador vai estar mais barato também? Negativo, o gerenciador permanece o mesmo preço, o que a gente está alterando é o preço da loja online. No gerenciador a gente tem produtos com 10%, 15% e 30% de desconto. Então na loja online, o preço do site, por exemplo, é R$100, na loja online vai ser R$95. E mais importante, as comissões da loja online permanecem inalteradas. Então o que está dando para vocês é um desconto o cliente de vocês comprarem e vocês receberem a comissão de vendas para a loja online. Então a gente tem que falar muito de loja online esse mês, beleza, pessoal? E a última promoção, que eu vou deixar para vocês aí para finalizar minha apresentação, é os 15%, tá, pessoal? 15% permanece para esse mês, tá? Então vamos capar o dedo aí, vamos fechar pedido, mandem para a gente, e aí a gente vai manter aí a promoção dos 15% do crédito de gerenciador, beleza? Então vamos manter aí, acho que é muito bacana, tá? O foco é a ativação esse mês, tá? Então a gente tem que falar com todo mundo, falar com a equipe inteira, galera, mês inteiro o Corpo Perfeito Direct vai devolver o crédito, Então tem que falar com essa galera toda. Então vamos falar, vamos ativar esse pessoal, vale a pena, entendeu? Não sei se mês que vem vai ter isso, então o momento é agora, é pegar o produto, ver o cara que está precisando, ajudar o seu direto, falar, irmão, vamos ativar agora, preciso de você na minha equipe, preciso de você com o produto, a empresa vai te devolver crédito no gerenciador, pelo amor de Deus, tá? Em lugar nenhum isso acontece, o cara ia no supermercado, fala, Diego, você é o gerente, você tem como dar desconto? Pô, meu amigo, que desconto? Não existe desconto no supermercado. Aí você vem aqui no nosso supermercado do Corpo Perfeito Direct, compra R$300, o gerente Diego chega assim, meu amigo, R$45 de crédito para você voltar aqui e comprar. Amigo, sensacional. É isso aí, Cleiton. É exatamente isso aí. 134, alguns quebrados, entendeu? Pessoal, pelo amor de Deus, é muita promoção. O Corpo Perfeito Direct nunca teve tanta promoção como está tendo. Então a gente tem promoção de loja online, promoção de crédito no gerenciador, promoção de brinde, ótimo aí, a preços muito competitivos, entendeu? Então vale a pena, tá, pessoal? Com essa mensagem dos 15%, eu finalizo minha apresentação, vou abrir para dúvidas. Obrigado pela presença de todos aí, meu nome é Diego, sou gerente de vendas do CPD.